Vou me apresentar rapidamente. Eu sou Poliana Marcondes, além de ser coordenadora aí do Núcleo de Mentoria do Fashion Hub, eu sou fundadora da Objeto Moda, estrategista de marca, carreiras e negócios. Meu olhar são para as pessoas e desenvolver todos os skills necessários para a gente fazer esse mercado acontecer. E o Alejandro, eu vou te apresentar, Ale, para a gente não estender muito, mas com mais de 15 anos de mercado, especialista em vendas online. Opa! Já movimentou muito dinheiro aí com a aquisição de campanhas e toda essa estratégia. A gente acabou de dar a oficina de mentoria ali de negócios digitais. O Alejandro trouxe um conteúdo maravilhoso. E hoje vamos ter a honra de mediar aqui a Cláudia Manhãs, do Fashion to Be, essa plataforma aí super bacana. A Cláudia é co-hunter, estilista, palestrante, mentora, né, em criação de coleção. A Cláudia abriu mão da arquitetura lá atrás para se dedicar a uma marca, que durante 16 anos no Rio de Janeiro, onde ela teve marca própria, né, mais de 150 funcionários, 2 showrooms que vendia para mais de 3 mil lojas no país, e teve uma loja conceito no Leblon. Por algum momento ela foi se dedicar aí à família, né? E brinca que a despedida foi após muitos desfiles junto ao grupo Moda Rio, do qual ela fazia parte, com grandes nomes do mercado carioca, como a Mara Mac, Maria Bonita, entre tantos outros aí maravilhosos. Desde 2000, a Cláudia lançou o primeiro site de moda e consultoria, que está no ar até hoje, então bem pioneira, né, Cláudia? Bastante. E em 2015 lançou a plataforma de tendências de fashiontobe.com.br, onde ela disponibiliza informação e conteúdo de moda relevante para marcas e lojas de multimarca. E ela vai compartilhar aí muita coisa interessante. Eu estava lá na sala de mentoria e falei, vamos para a sala da Cláudia, para quem quer saber de um tema que é como pesquisar conteúdo de moda digital. E eu passo a palavra para você, Cláudia. Verdade. Gente, foi um prazer. Poliana e Alejandro, depois nós temos que continuar em mentoria, vocês comigo aqui, me passando todos esses conhecimentos, né, gente? Porque eu preciso muitíssimo. Trocar, sempre. Trocar, preciso muito. Né? Então, gente, toda essa história aí que vocês ouviram, e realmente é uma coisa assim muito legal, porque toda pesquisa de moda, ela acompanha, né? Ela nos acompanha, todo mundo que respira a moda, a gente precisa dessa pesquisa, de uma forma ou de outra. Mesmo quem está numa sessão que é muito ligada vamos supor, ao financeiro, vai acabar tendo que entender um pouquinho, né? Então, eu sempre gostei dessa pesquisa, mas uma pesquisa que para coleções cápsulas. O que significa isso? Que vocês vão entender na hora que eu for começar a mostrar agora. Lá atrás, como eu trabalhava com pronta entrega, eu sempre trabalhei com pronta entrega, então eu gostava de coleções, que a gente está falando muito hoje, das coleções cápsulas, que são mini coleções, onde a gente não repete nada. Então, quer dizer, naquela época, a gente já fazia isso, porque o cliente ia ao Rio todo mês. Então, era horrível quando ele chegava na pronta entrega e ele queria levar tudo novo. Então, realmente acontecia isso. Era uma coleção por mês e não se repetia modelo. E hoje a gente está vendo que nós temos que voltar a fazer isso, né? Então, por quê? Porque hoje em dia a gente não pode trabalhar com quantidade, a gente já viu tudo isso que nós já passamos, que eu não vou nem entrar em detalhes, porque o objetivo aqui hoje é passar para vocês como que eu aprendi a pesquisar depois dessa mudança toda aí de 2016, que foram quando as lives entraram. Porque o que acontece? Antes a gente pesquisava, como todos nós, viajando, né? Nós íamos para o exterior e rodava tudo, andava, enfim, todo mundo, a gente ia até em grupo, os nossos concorrentes, assim, entre aspas, porque eu andava em grupo com os meus concorrentes. Era eu, a Gilitá, Tessute, era uma turma, nós passávamos o final de semana juntas, íamos para o exterior, lá cada um ia para um canto e à noite a gente se encontrava. Então, isso é uma bobagem, porque todo mundo andava nas mesmas ruas, via as mesmas coisas, e cada um tirava a sua ideia. Bom, quando entrou a internet, gente,
foi quando o São Paulo Fashion Week começou a sentir muito, que começaram a entrar as lives. E aí o público, todo mundo começou a ver os lançamentos em tempo real. E de lá para cá, cada vez mais. Então, o seu cliente, o cliente final lá da ponta, o consumidor final, ele assiste os lançamentos mundiais junto com a Têxtil, que é lá do outro lado. Então, nós temos aí, né, a Têxtil, a confecção, que somos nós, vamos supor, o lojista, né, a loja multimarcas, e o consumidor final. Todos assistindo ao mesmo tempo. Acontece que quem tem mais tempo de assistir é o consumidor final, concorda? Então, ele acaba sabendo mais e começa a ditar o que ele quer. Ele começa a falar o que ele quer comprar. E se a gente não ouvir esses clientes, se a gente não der voz para eles, porque a gente sempre foi aquela turma dos estilistas, todos nós. Não, o que a gente falar é o que tem que usar. Não pode mais ser assim. Hoje a gente tem que ouvir o cliente mesmo, ouvir a opinião dele, ir atrás do que ele quer e trabalhar dentro do nosso estilo um formato dentro do que ele deseja, principalmente por causa das influências. Bom, então agora eu vou mostrar para vocês como que tudo isso mudou. Foi em 2016 que eu comecei a desenvolver essa metodologia de trabalho, né, onde eu até lancei um curso, e hoje eu vou resumir aqui para vocês. Aí, bom, isso aqui é só a abertura para a gente ter uma ideia que a gente consegue praticamente tudo na internet, tá? Por incrível que pareça, como a gente hoje, no celular, a gente tem qualidade, inclusive de imagem em altíssima resolução, hoje nós conseguimos muito mais conteúdo na internet, nas pesquisas, na internet, do que viajando. É muito incrível. Às vezes eu viajava, quando eu voltava, já estava antigo. O que eu vi lá fora já estava antigo, já estava defasado. Então, é importantíssimo para quem viaja não deixar também de fazer essas pesquisas online, né? No mínimo, as duas coisas tem que ter. Bom, para quem que essa pesquisa online ela é interessante? Para todo mundo a gente sabe, né? Mas para as confecções, principalmente, a gente sabe, inclusive para as têxteis, lojas multimarcas, e hoje em dia, as vendedoras, consultoras de imagem, por quê? Hoje as vendedoras de todas as áreas, elas precisam ser consultoras de imagem também. Por que isso mudou? Porque hoje, para vocês terem uma ideia, até a Galeria Lafayette colocou praticamente, ela mudou, ela não tem mais vendedor, não existe mais vendedor, não existe ninguém atrás de um balcão. Todos são consultores de imagem, todos. Então, assim, você precisa saber como que você vai conversar com o seu cliente hoje, seja confecção, seja lojista, não importa. Dentro da moda, você tem que ter mais estudo para vender. Bom, aí a gente pode passar mais um aí. A gente está falando as influências, a mesma coisa. Por quê? Como que a influencer hoje, que cada vez mais ela vai vender, ela se tornou uma grande vendedora. Como que ela vai vender se ela não conhece o tecido, se ela vai argumentar a peça como, já que foto não funciona mais. Não é só mais foto. Aí, se você puder me passar, aqui eu fiz um resumo, mas eu já resumi aqui para vocês para a gente ganhar tempo, né? Ali a gente tem o textinho, mas eu nunca gosto de texto nas palestras, eu passo só para a gente lembrar. Cláudia, tive problema. Tá caindo, né? Mas acho que eu já consegui voltar, peraí. Tá bom. Não, mas eu estou aproveitando aqui e estou indo. Era esse slide? Então... porque eu já sei de cor tudo isso aí, né? Então, eu já vou que vou, não está na imagem ainda, então a gente vai. E aí, o que acontece? Bom, a gente tem 3 momentos na pesquisa. Nós temos um primeiro momento, que é essa daí, que é quando acontecem os lançamentos internacionais. Na hora que tem esse boom, que a gente acabou de passar por eles agora, né, que é setembro e fevereiro, que é quando as grandes marcas internacionais, são as 4 semanas mundiais, que é quando eles apresentam as suas coleções. Neste momento, é o primeiro momento, tirando as feiras têxteis, que aí é uma outra história, Premier Vision e tal. Estou falando no geral.
Então, são os desfiles internacionais. Esse é o primeiro momento nosso. E aí, como que a gente faz para trabalhar online, para a gente conseguir as informações, assim, preciosas, para a gente trabalhar dali para frente, gente, com muita segurança e com muita certeza de saber para comprar bem, para vender bem. Isso é fundamental, você ter as tendências na mão com antecedência hoje, porque hoje em dia não tem mais tanta antecedência assim. O que lançou já está valendo, né? A gente está vendo que isso é o momento. Não adianta esperar. A gente viu com a pandemia o que aconteceu, né? O lançamento de fevereiro foi embora. Nós saímos todo mundo aí de moletom, né? Então, não adianta nada. Hoje é o momento, é o dia. E aí pode seguir, a gente pode passar. Mais um, Alejandro, muito obrigada. É o anterior. Perdão. É isso aí, essa bagunça mesmo que vocês estão vendo. Essa baguncinha que está aí, eu coloquei assim mesmo de propósito na bagunça, porque é como se fosse um estudo meu, assim, como se fosse um caderno de estudo, né? Como é que a gente fala? Um rascunho, diríamos assim. Aqui eu vou resumir para vocês, de imagem por imagem, da parte de cima, para vocês entenderem, da parte de cima, depois eu vou para a parte de baixo. Gente, olha como é o processo da pesquisa, é uma sequência muito óbvia, que a gente, assim, fazendo o passo a passo, vocês conseguem ver todos os desfiles, eu vou provar para vocês aqui, em pouquíssimo tempo, que vocês conseguem ter, no final das 4 semanas, vocês conseguem ter o mood board, vocês conseguem ter a cartela de cores, quais são as cores que vão usar no verão 2022, do ano que vem, quais são as estampas, quais são os shapes, tudo que todo mundo sonha, que acha que vai demorar muito para ter isso nas mãos, qualquer um pode ter isso nas mãos. Isso que eu vou tentar mostrar para vocês. Bom, peguei aqui um desfile só para a gente comentar, Versace, que todo mundo conhece. Coloquei aqui. Bom, a primeira coisa, você vai na página do Versace, no dia que ele for desfilar, você tem que ter primeiro a lista dos desfiles. E também só adianta ir nos principais. Nada de querer olhar aquele mundo de desfile lá, de todo mundo, não, porque é bobagem. Você vai naqueles que você gosta, você acredita. Então, você vai lá na página do Versace, já vai lá olhar. O que você vai fazer na página do Versace? Na segunda imagem que está aí, onde você está vendo essa roupa toda estampada com fundos do mar, com essa bolsa laranja, embaixo você está vendo aí onde eu marquei de amarelo as hashtags. A gente vai dar um pulinho ali só para anotar quais são as hashtags que o Versace usou. Por quê? Eles usam hashtags que não são as hashtags que a gente conhece. Todo lançamento, toda marca, elas criam uma hashtag própria delas, né? Então, de repente, você está lá em Milão Fashion Week, tá procurando sozinho, lá você não vai achar nunca o material, né? Então, você vai lá e pega as hashtags que a gente viu aqui, que tem 2 especiais, com nome, com a coleção do Versace. Bom, você pega essas hashtags, na próxima imagem à direita, a gente vai lá em cima e coloca o nome dessa hashtag. Gente, é incrível a quantidade de informação que você consegue em alta resolução, que é a terceira imagem que está aqui. Aqui depois, porque não dá para ver aqui direitinho, mas está a hashtag lá em cima, e vocês podem observar que a gente sempre tem os mais relevantes de um lado, né? A gente pode ver a 4ª imagem. Tem os mais relevantes, e do lado direito tem os recentes. Vocês já devem ter percebido isso quando vocês estão buscando alguma coisa no Instagram, que quando tem lá hashtag que vocês vão procurar alguma coisa, tem as imagens mais relevantes e tem as recentes. A gente acha que as mais relevantes é que interessa e ponto. Não, senhora, aí é que está. Como que as mais recentes, que acabaram de sair, e vão estar nas mais relevantes? Nunca vão estar. Então, assim, se acabou de desfilar, ela nunca vai estar nas mais relevantes, ela vai estar nas recentes. Então, você nunca pode deixar de visitar as recentes, porque não quer dizer que elas sejam menos importantes, muito pelo contrário.
elas são frescas, elas são as novas notícias, né? Então, tem muita gente que nem lá vai achando que não é importante, ao contrário, é muito importante. Então, quando você visita essas duas sessões mais relevantes e recentes, ali você já pega um material maravilhoso, é onde você vai pegando tudo que você acha interessante. Imagens, vai fazendo o seu arquivo, né? E aí, o que a gente... Aí depois a gente vem para as hashtags normais. Quais são as hashtags normais? Não é simplesmente o nome Versace, que isso também não adianta nada, você vai chegar lá, vai encontrar um monte de coisa para vender. Tem que ter, a gente também procura saber quais são o normal que eles usam no inverno e no verão, sempre é igual inverno e verão. SS, né, que é Spring Summer 21. Então, a gente já sabe que aquilo ali vai ser usado em todos os desfiles, a gente sempre vai colocar o nome da marca SS21, em todas as marcas. E aí a gente começa. Só que não tem, nem sempre é só escrito assim. Às vezes tem o nome da semana de moda também, é que eu fui colocando vários exemplos. Tem o nome da marca com SS21, tem o nome da semana de moda com 21 na frente, tem o nome da semana de moda com o ano na frente, tem o nome da semana de moda escrito por extenso, com o ano na frente. Cada uma dessas hashtags você tem uma infinidade de conteúdo. Isso lembrando que você tem para ver mais relevantes e recentes. São sempre duas plataformas de conteúdo. Bom, ali você já fez um apanhado imenso de tudo que você precisa. Vídeos, imagens, tudo para estudar essa coleção da Versace, né? Então, tem muita gente que fala, gente, mas eu não vi o desfile, eu só vi aquele tradicional que eles gravam. Não. Aqui você consegue os detalhes de quem está na época dos desfiles tradicionais, de quem está na primeira fila, porque as pessoas estão lá tirando fotos e postando na hora. Então, você consegue detalhes que ninguém consegue, sabe? É aí que está o grande segredo da pesquisa, é você conseguir ângulos que ninguém consegue. É esse que é o grande barato da pesquisa. Então, aí pode passar agora, por favor, Alejandro. Bom, passando essa fase toda, o que a gente faz na hora que a gente termina de ver ali o Versace, fez aquele apanhado? Bom, agora eu quero entender o que ele fez nessa coleção, né? Eu quero entender qual foi a inspiração do estilista, entender a história, e claro que aí você vai para as revistas internacionais. Eu normalmente faço a lista Vogue de vários países, coloquei aqui vários países, e vários países de Vogue L. E tem outras revistas, não tem só essas, é que eu estou dando só um exemplo de uma que vocês conhecem bem. E ali tem uma lista no Instagram, quando você coloca Vogue, tem uma lista de todos os países. Então, é muito legal você ver quais são os países que estão fazendo a cobertura naquele período, porque tem períodos que alguns países vão, e tem períodos que eles não vão, que eles não aparecem. Então, assim, é muito interessante porque oscila muito. Nem sempre são os mesmos países que vão cobrir as semanas internacionais. Então, é bom você já saber quais são, porque você passa as 4 semanas, que a gente fica um mês pesquisando, né? Direto. E aí é muito gostoso, porque você já sabe quais são, você vai lá e aí você começa a ver quem é que fez, e aí você vai na tradução, e na tradução, quando você clica, você já lê, porque eles distribuem release, gente. Não acha que todo mundo sai adivinhando, só de ver a coleção, todo mundo sabe o que o estilista fez, não. Isso aí não existe, não, tá? Em lugar nenhum do mundo. A imprensa sabe, porque eles distribuem um release, igual acontece aqui no Brasil, tem um release contando a história do que o estilista pensou, imaginou, tudo bonitinho, na pasta. Então, somente eles vão poder contar para a gente. Então, o único lugar que nós temos para ler é na imprensa. Tá? Não tem jeito. Quando eu vou aos desfiles aqui, a primeira coisa que eu faço, não abro mão, é realmente receber o release. Então, ali a gente acompanha. Ali, claro, para facilitar, a gente vai nas revistas
brasileiras, né, que fizeram a cobertura, eu gosto muito da Bazar, e ali a gente pega aquele resumo e você já separa junto com as imagens, já faz seu arquivo com o texto, com as imagens, você já tem toda a história ali. É muito, e assim, a cultura, tá? Eu estou colocando porque eles contam histórias do mundo, eles contam histórias de uma determinada tribo, de um determinado país. Então, eu sempre falo que moda, não, a moda realmente é cultura, é política. É política que eu falo não é essa nossa, não, tá, gente? É uma política diferente, né? Então, a arte, principalmente a arte, muitos se inspiram em determinado artista, e você vai saber tudo sobre a vida do artista. Então, quanto mais você estuda cada elemento de cada estilista, desfile, você está dando uma volta, uma viagem, você está estudando. Então, eu dou muita força, minha equipe inteira acompanha esse processo. E como eu tenho um curso que ensina a fazer essa pesquisa, a gente faz todo mundo junto. E sempre faz, porque é muito importante, né, a gente fazer. E aí a gente vai passar agora... Aí, bom, já pegamos tudo através das revistas. Aí, seguindo, vamos passar, Alejandro. Vocês estão entendendo que tem uma sequência, né? Bom, quando eu terminei a pasta toda, já está lá fechadinha. Nisso eu terminei todas as pastas da semana da semana de Milão, vamos supor, da semana da Nova York, Milão. Quando termina uma, a gente tem pouco tempo para fazer a outra. Então, às vezes, a gente consegue, entre uma e outra, organizar o material. Às vezes, não dá tempo de organizar. Então, a gente junta tudo. Quando chega no final das 4 semanas, é que a gente vai parar para organizar, mas daí já está tão fácil, porque aí eu já dei até outro exemplo aqui da queridinha do Brasil, porque a Zimmermann agora é a queridinha das marcas brasileiras. Isso, assim, está uma febre. Então, eu coloquei até para vocês terem uma ideia, porque aqui vocês vão identificar algumas marcas brasileiras que estão bem dentro dessa linha. Aí, bom, o que a gente faz? Aí a gente vai para um lado também que é muito legal, sofisticado, que é essa parte dos painéis, que eu acho muito interessante a gente montar os painéis. Isso a gente consegue fazer com aplicativos, vários. Tem vários aplicativos para você fazer essa montagem de painéis, que é o primeiro, quando a gente abre aqui. Então, a gente coloca o resumo, né? Isso aqui na plataforma Fashion to Be. Na plataforma tem todos eles. Então, a gente coloca o resumo, coloca a história, coloca o painel e depois a coleção inteira. O que a gente faz? Eles não desfilam coordenados. Vocês vão perceber isso. Eles não desfilam durante os desfiles. Eles têm o hábito de desfilar desordenados de propósito, para contar a história. Eles não colocam igual aqui no Brasil, que começa com branco, vai não sei o quê, até chegar em tal cor, passa... Não, normalmente não é assim. Normalmente o desfile, ele conversa, ele conta uma história muito da louca, mas não tem essa sequência. Então, o que a gente faz? A gente separa e faz essa sequência, porque a gente sabe que é mais fácil da gente entender os tecidos, entender qual vai ser a estampa, enfim, qual vai ser a história para a gente, para a confecção, né? Na hora da gente trabalhar o estilo, trabalhar a história. Então, a gente já separa por cor, tudo bonitinho, por estilo, e aí faz as montagens e posta na plataforma, tá? Então, aqui já está tudo mastigado. Quando a gente termina essas semanas, pode passar mais um, Alejandro, por favor. Gente, vocês me avisam quando faltar, assim, uns... Deixa eu ver. Estamos a 8 minutos, tá? Falta 8? É. Tá. Então, olha só, aqui é o painel, só para vocês terem uma ideia. Pode passar só mais um, por favor, Alejandro. Aqui eu já fiz um resumo da semana de Nova York, só os painéisinhos só. Uns painéis da semana de Nova York, da semana de Londres, e aí pode passar também. Mais um, por favor. Da semana de... Não, menos um agora. Da semana de Milão e da semana de Paris. Aqui eu coloquei só os pontuais, os que a gente mais gostou, tá? Então, cada
quadro desse tem os principais de cada semana. Quando você termina esse trabalho, o que acontece automaticamente? Com cada quadro que você coloca no seu painel, ou você coloca do lado, ou assim mesmo do jeito que a gente colocou no próprio computador, quando você começa a notar o que mais você viu, a cor que você viu mais, automaticamente você vai tendo a cartela de cores, você vai tendo os shapes, você vai tendo a estampa que você mais viu, né? Que tipo de estampa mais apareceu. É incrível, mas assim, vai se traduzindo a coleção do ano que vem de verão, vai se traduzindo, depois que você faz tudo isso, ela sai. Você não precisa fazer esforço nenhum, porque ela já está ali, né? E aí é quando a gente entra, pode passar só mais um, por favor, Helena. Quando a gente entra, olha só, isso aqui a gente faz cada semana, isso aqui é de Londres, que a gente viu muito forte em todos os desfiles, o crochê, as telas, o corpete, o corselet, o top, muito babado, isso assim, em 90% dos desfiles. A gente só pega o que a gente vê na maioria, só o que tem na maioria. O que não tem na maioria, a gente deixa. Então, assim, o que tem na maioria, crochê, o que tem na maioria, tela, o que tem na maioria, corselet, top, muito babado, e os tons de marrom, que para o Brasil a gente já sabe que não funciona muito bem, então a gente nem coloca, vai devagar. Então, depois, aí termina as 4 semanas, a gente já tem esses 4 elementos, já tem esses elementos prontos. Aí vocês vão ver que a maioria casa, entendeu? Isso aqui, a maioria vai casando. Então, assim, na verdade, é uma técnica simples, parece que é complexo de fazer, as pessoas têm muito medo quando a gente fala de montagens, mas precisa tirar isso da cabeça, porque não tem nada de complexo, é só começar a fazer. O problema é que vocês não vão querer parar de fazer, porque é muito bom de fazer. Então, ninguém quer parar de fazer, é uma delícia. Então, quer dizer, vamos passando aqui adiante. Só mais uma, por favor, Alejandro. Que aí, o principal eu já contei para vocês, quer ver? No segundo momento, vocês vão ver aqui no segundo momento, porque tudo se resume nessa técnica. Tudo se resume nessa técnica. Então, quando a gente chega no segundo momento, a gente vai ver revistas internacionais, elas fazem isso também, que a gente acabou de falar aqui. Pode passar mais um, por favor. Aqui, ó, as revistas fazem a mesma coisa, né? Então, quando que a gente vai confirmar o que a gente estudou? Na hora que saírem as revistas internacionais, que é no próximo mês. Aí a gente vai checar se o que a gente estudou está batendo. Normalmente bate tudo, né? Porque vão sair, e as revistas estão saindo online também, e eles fazem o mesmo estudo que a gente faz. Então, a gente confirma. Com as revistas, a gente confirma. Pode passar só mais um, por favor? Acho que vai dar para... Agora a gente vai passar rápido. Depois dessa confirmação em grupo dos desfiles, a gente começa a ver o que está vendendo mais. Aí a gente parte para a parte comercial da história, né? A gente vai ver o que desfilou, mas o que está vendendo, o que é do dia a dia mesmo, o que vai para as lojas, o que é realmente que vende. E aí pode passar, por favor. O que é inspiração e o que é comercial, né? E nos stories, gente, a vida acontece nos stories, tá? A vida não acontece em feed. Feed é cartão de visita. Então, a vida das influencers que vocês têm que perseguir, não é seguir, não, perseguir, a vida é nos stories. Só que é 24 horas só no ar, né, gente? Então, a gente tem uma equipe hoje que elas ficam lá. É direcionado, uma turma para cada um, para ficar nos stories pegando as informações para vocês. E a gente coloca na plataforma, porque tem 24 horas para pegar as informações. Então, as revistas internacionais colocam muita coisa comercial nos stories. E no feed eles colocam aquelas fotos bem loucas. Mas no stories, não. Nos stories eles colocam tudo que vende. Porque eles querem que... Hoje eles só vendem anúncio. Eles só estão ganhando dinheiro com anúncio. Então, não é mais com oba-oba. Então, é lá que está o segredo.
Pode passar mais um, por favor, Alejandro. Estou te dando um trabalhão, né? Outra coisa, gente, essa parte do e-commerce. E-commerce, gente, vai pesquisar no e-commerce, é lá que está o segredo, lá tem as peças mais vendidas da semana, do dia, e ali vocês vão saber, e-commerce internacional. Lá vocês ficam sabendo o que está bombando lá fora, e você vai ver, tem a ver com o Brasil? Não tem? Aí você faz a sua análise, mas ali tem tudo o que está acontecendo também. Está bem pertinho de você, é só apertar um botão ali na internet, tá? E aqui eu estou provando que no e-commerce tem a mesma coisa que a revista está mostrando. Se você olhar, a gente tem peças similares, tá? Então, vamos lá. Pode passar só mais um, Alejandro. Vitrine, gente. A gente encontra as melhores vitrines internacionais em tempo real na internet. Tudo online. A gente encontra todas. Então, a gente pode aproveitar para fazer milhões de coisas, inclusive para fazer vitrines virtuais. Quer ver? Pode passar, Alejandro, por favor. Esses painéis, esse plotter, tudo isso a gente pode aproveitar para fazer imagens virtuais, como fazer, né, como designer. A gente estava aqui com o papel de fazer perguntas, né? Mas eu acho que mais... Não, mas eu acho que a questão não é pergunta. Eu acho que você foi extremamente didática. Eu acho que é mais levantar um ponto de atenção para as pessoas, para quem está aqui, com a grande informação, com o grande universo da internet, né? Porque, na verdade, a gente não sabe como filtrar toda essa informação. Então, você começou falando lá da época que a gente viajava, e você tinha, e a gente tinha que ficar quase um mês fora para poder rodar toda... Imagina a logística de tudo isso, e hoje a informação está a um clique de um dedo, né? Tá, mas tem que ter o filtro, de qualquer forma. O filtro e toda a metodologia que você passou, desde o processo da hashtag, olha o desfile, de que forma eu vou fazendo isso para o desfile. Então, assim, né, eu acho que a minha contribuição aqui é mais do que pergunta, é fazer as pessoas entenderem como processos são importantes, como... a gente precisa se colocar nesse lugar de curador de toda essa informação, né? De selecionador ou desse mapeador, eu acho, né? Que é muito o papel do cool hunting e que as pessoas acham, não, como ela chegou nessa pesquisa, né? Existe um método, existe um processo, existe um passo a passo, né? Existe um time, e tem o olhar também, né? O olhar, isso... de cada um, né? Que foi, em algum momento você falou, selecionamos o que é mais relevante, mas também temos que ter esse olhar para o que foi recente, e como a gente faz essas junções de tudo isso, né? Então, queria agradecer, não sei se o Alejandro tem aí... Alguma pergunta, Alejandro? Eu só queria fazer um comentário também na mesma linha da Poli, e que eu achei super interessante, Cláudia, dessa metodologia de pesquisa, porque uma das coisas que eu bato muito na tecla do ponto de vista de performance, de venda online, é que as marcas têm que produzir conteúdo para engajar com o seu público, e depois você vende para o público engajado. É o público mais fácil de você vender, é o cara que já engaja, né? E uma das coisas que eu mais escuto é, mas eu não sei que conteúdo produzir, é muito difícil e tal. Gente, está aqui o beabá, o passo a passo de como você, pelo menos, entender as melhores práticas de produzir um conteúdo, né? E aí... Isso se quiser um conteúdo exclusivo, porque o conteúdo internacional, a gente na plataforma, Alejandro, a gente está fazendo um trabalho muito legal, assim, diário, e não só de colocar o conteúdo de moda, só moda. Por exemplo, a gente está procurando parceiros agora, a gente resolveu fazer isso, outros mentores, parceiros para fornecer conteúdos também para acrescentar de marketing digital, de outras informações para a gente agregar valor ao conteúdo que a gente já tem de moda, que tem muita coisa. Então, quer dizer, basta entrar lá, quer dizer, é um valor simbólico, inclusive, que eles pagam por mês, porque a mentoria é outra coisa. Quem quer mentoria mesmo, aí se paga por mentoria, e a mentoria, cada caso é um caso. Mas, para todo mundo, a gente vai colocar agora mesmo o valor básico, vai ser igual para todo mundo, R$ 97,00 por mês. Imagina o que é R$ 97,00 por mês. Para ter todo esse conteúdo à mão, né, assim, diariamente, e poder fazer
Porque isso aí, pega um conteúdo desse, muda alguma coisa, Exato. entendeu? Coloca a logomarca, muda a capa, dar para fazer aqueles blocos, dá para fazer bloquinhos, dá para mudar para, como é que é, para aquele formato de stories, dá para fazer tanta coisa para informar o público, entendeu? Que eu tenho curso também, mas quem quiser pode fazer o curso para procurar algo muito exclusivo. Claro, Acha algo para complementar, mas ali já encontra muita coisa. Então, assim, a gente está buscando algo para ajudar o mercado nesse momento, porque eu ouço a mesma coisa que você. Tá todo mundo reclamando que não tem conteúdo, que não tem conteúdo. Então, a gente resolveu abrir a plataforma agora fazer essa mudança. Legal. Compartilha o site, da plataforma. Fashion2B, fashion2b.com.br. fashion2b.com.br. E lá no meu Instagram, que é Cláudia Manhães, _oficial, lá na bio tem os links, né? Então, eu até coloquei lá um trend book do verão atual agora, com os highlights, para dar de presente para quem quiser ir lá, porque pega e já conhece um pouco do conteúdo também. É só colocar, se tiver alguma pergunta, tem que colocar escrito Focus, para a gente saber, tá? Que é só para o evento. Ah, que legal, que legal. Muito legal. Te agradecer muito, Cláudia, acho que foi super relevante. Eu legal, adorei, né? Faz tanto tempo que eu não faço, eu sou estilista, mas faz tanto tempo que eu não faço produto que me deu aquela coceira, adorei, assim, de ouvir, né? Porque o processo de pesquisa é uma das coisas mais maravilhosas que a gente ama. É uma delícia, mas em fevereiro a gente vai junto. Eu acompanho, eu dou mentoria em fevereiro junto com todo mundo, a gente faz junto. Ai, que delícia! E queria agradecer ao Alejandro, você, a Focus aqui, por esse espaço. Nossa, estou muito grata com esse convite, muito feliz. Obrigada! Muito obrigada, gente. Prazer, tchau. Beijo, prazer, tchau. Obrigada.